Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa 10ª aula de História, estudando em casa. Pegue o seu livro de História e abra-o na página 70. Nós iremos hoje continuar o capítulo primeiro, a expansão econômica dos Estados Unidos. Lembrando que este conteúdo, já iniciado nas aulas anteriores, será o conteúdo da nossa avaliação na próxima semana. Então, comece a estudar. A Primeira Guerra Mundial proporcionou aos Estados Unidos grande acúmulo de capital. Então, por isso que os Estados Unidos ele vai ter esse grande destaque na economia. Lembrando que os Estados Unidos ele foi um dos principais fornecedores de armamentos, alimentos, tudo que a Europa precisava, quem fornecia no período da Primeira Guerra eram os Estados Unidos. Ao final da guerra, o país se tornou a principal potência do mundo. Esse período foi marcado por intensa produtividade industrial e por um clima de paz e de otimismo, que contribuiu para mudanças comportamentais e culturais na sociedade estadunidense. Ao final dos anos 1920, contudo, uma grave crise teve início no país. Vamos ver aqui, o pós-Primeira Guerra nos Estados Unidos. Nos anos iniciais da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos permaneceram em posição de neutralidade. Sua participação na guerra teve início em 1917, após os ataques de submarinos alemães a navios estadunidenses, o que levou o país a apoiar a Tríplice Aliança. A atuação dos Estados Unidos foi fundamental para enfraquecer o exército alemão e acabar com o conflito. Durante a guerra, os Estados Unidos forneceram armas, munições e suprimentos a vários países da Europa. Como não houve combates em território estadunidense, a capacidade fabril e a economia do país não foram afetadas. Já os países europeus, aos quais a maior parte dos conflitos participaram, tiveram grandes perdas econômicas e materiais. Após o fim da guerra, o governo estadunidense financiou a reconstrução da economia e da infraestrutura dos países europeus. Isso fez crescer ainda mais a sua produção fabril. Os juros das dívidas contraídas pelas nações europeias durante a Primeira Guerra Mundial e após o conflito resultaram em grande acúmulo de capital para os Estados Unidos, transformando em uma das principais potências econômicas do planeta. Nos anos seguintes, o país manteve o crescimento das exportações, atingindo a sua maior capacidade em 1920. Esse período corresponde ao de maior investimento dos Estados Unidos em países estrangeiros e de maior despesa do governo federal estadunidense, porque os Estados Unidos, eles também, da mesma forma com que eles lucrou, né, o país lucrou com os países europeus que estavam na guerra e estavam comprando dele, ele também vai ser aquele que vai ajudar na reconstrução dos países europeus, é claro que através de empréstimos, e assim ele vai continuar crescendo economicamente. Você vê aí na imagem um trabalhador na indústria bélica, você vê aqui que são armas, munições para os combates na Primeira Guerra. A produtividade industrial. A sociedade estadunidense, no pós-Primeira Guerra Mundial, caracterizou-se pela superprodução e pelo consumo. A indústria, as fábricas americanas, elas estavam produzindo em larga escala, né, porque elas estavam vendendo para todos os outros países que não estavam produzindo. No início do século XX, investimentos em pesquisa científica proporcionaram aos Estados Unidos grande desenvolvimento tecnológico, que por sua vez permitiu a produção em larga escala de diversos utensílios domésticos e de outros bens de consumo a preços acessíveis a toda a população. Produtos como fogões, geladeiras, rádios, telefones, toca-disco e os mais antes restritos aos mais abastados, ou seja, antes que a população pobre não podia comprar, agora podia. Começaram a circular entre as massas, ou seja, entre o povo. Os avanços tecnológicos nos processos de produção de indústria automobilística
linha de montagem e mecanização também garantiram um aumento da produtividade nesse setor. As pessoas puderam comprar, né, mais automóveis, porque o preço tinha diminuído. Já o desenvolvimento da indústria de comunicação proporcionou mecanismos de divulgação dos novos produtos, incentivando ao consumo através das propagandas. Além de suprir as necessidades do país, a indústria estadunidense abastecia a Europa, enquanto o continente se recuperava da guerra. Os Estados Unidos passaram a dominar também o mercado latino-americano, até então controlado apenas pela Inglaterra. Nesse período, a produção industrial estadunidense cresceu 60% e a renda per capita por pessoa aumentou em 1/3. As taxas de desemprego e a inflação caíram. Aqui você vê uma linha de montagem de carros, de automóveis em Michigan, nos Estados Unidos. Página 72. A sociedade de consumo. O aumento da produtividade industrial, aliado a um período de paz e de otimismo após o fim da guerra, provocou mudanças comportamentais e culturais na sociedade estadunidense. Era o que ficou conhecido como American Way of Life, ou jeito americano de viver, representativo de uma sociedade que se fundamentava no consumo, ou seja, em comprar. Esse estilo de vida se espalhou pelo mundo todo, disseminando muitos valores e hábitos daquela sociedade. Na época, a indústria de propaganda e marketing recém-criada nos Estados Unidos encarregou-se de divulgar o consumo associado à noção de liberdade. Assim, o poder de consumo foi vendido e assimilado por muitas pessoas como elemento essencial de felicidade e, portanto, como o principal direito do cidadão. Olha o poder da propaganda para poder fazer as pessoas consumirem, né? Aqui você vê a propaganda estadunidense de 1920, a criança aqui bem vestidinha, né? A casa muito bem cuidada. Lê-se nessa faixa aqui em inglês. Seja dono do seu lar, um conforto durante sua vida, uma herança para sua esposa e para seus filhos. Entretanto, é importante notar que esse aquecimento econômico não favorecia todos os grupos sociais. Grande parte dos trabalhadores recebia salários baixos, embora o consumo dos novos produtos se desse também entre as massas. Uma parcela significativa da população estadunidense ainda vivia em condições miseráveis, sem conseguir adquirir as novidades e fazer parte da sociedade de consumo. Aqui você vê uma senhora, né, usando um aspirador. Hoje, né, claro, esse modelo está obsoleto, mas na época essa aqui era a última geração. Aqui ela representando o American Way of Life, estilo de vida americano. Superprodução e desemprego. Então, essa superprodução desenfreada, né, nos Estados Unidos, ela vai começar a ter uma queda porque os países europeus também começaram a crescer e a reabrir as suas fábricas. Em 1922, os governos da Grã-Bretanha e da França começaram a pagar a dívida contraída com os Estados Unidos para financiar a reconstrução desses países após a Primeira Guerra. A retomada industrial desses e de outros países europeus diminuiu assim as importações que eles faziam aos produtos estadunidenses. Com a queda dessas importações, os Estados Unidos entraram em uma crise de superprodução, ou seja, as indústrias estavam produzindo muito, e o mercado interno tinha diminuído as exportações e o mercado interno ele não conseguia absorver toda essa produção, ou seja, os produtos estavam ficando encalhados, não havia compradores. Com isso, as vendas não cobriam mais os custos de produção e muitos trabalhadores perderam o emprego. Esse problema também acontecia no campo, por causa da superprodução agrícola, né, em produtos, leite, iogurte, derivados, ocasionado pela mecanização das tarefas, porque também nos Estados Unidos, né, como a gente viu, houve um salto tecnológico também. Muitos trabalhadores rurais foram dispensados. A superprodução prejudicou também os pequenos proprietários. Vários deles perderam suas terras por não conseguir manter o próprio negócio. Grande parte dos historiadores acredita
que uma das principais razões para a crise da superprodução foi a concentração de riquezas em uma pequena parcela da população estadunidense. Devido a essa concentração, a maioria da população não tinha dinheiro para comprar as mercadorias produzidas, agravando ainda assim, cada vez mais a crise. Aqui você vê o consumo responsável. No início da década de 1920, nos Estados Unidos, a ideia de consumo foi relacionada a noções de felicidade e de realização pessoal. No fim do século XX, o ato de consumir passou a incorporar noções de uso consciente e equilibrado de serviços e produtos, a fim de reduzir os impactos econômicos, ambientais e sociais. Reflita. Sua rotina. Identifique e registre o que você consome ao longo do seu dia. Com base nesse registro, verifique se o seu consumo é equilibrado ou excessivo. Será que a gente consome mais do que nós deveríamos consumir? Ou seja, tanto alimentos como produtos de beleza, como roupas mesmos. Será que a gente tem mais do que a gente necessita? O que você poderia mudar para tornar o seu consumo responsável? O que você poderia fazer para realmente consumir só aquilo que você precisa? É interessante essa reflexão. Atividade. Então, você vai reler as páginas 70 a 73 e vai responder a esses questionamentos. Explique como os Estados Unidos se beneficiaram com a Primeira Guerra Mundial. 2. Escreva um texto breve relacionando a posição econômica dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial e o chamado American Way of Life. 3. Reproduza no caderno o quadro abaixo e complete-o com base no que você estudou. Características da crise da superprodução nos Estados Unidos no início do século XX. Na cidade, quais foram os motivos, quais foram os impactos? No campo, quais foram os motivos e quais foram os impactos? 4. Explique como o New Deal modificou a relação entre os Estados e a economia dos Estados Unidos. 5. Você vai ler esse texto e vai responder, considerando o que você estudou nesse capítulo, indique a qual país a última frase desse texto se aplica. Você vai reler e dizer a qual se aplica. Justifique a resposta dada à questão anterior, explicando o que aconteceu com esse país após a guerra. Terminada a atividade, envie para o meu WhatsApp a foto. Não esqueça de copiar tanto as perguntas como as respostas de caneta azul, preta ou vermelha. Conto com a sua participação. Essas atividades garantirão as suas notas, o AP1, o AP2, o AP3. Lembrando que o AP1 é a sua pontualidade de entrega das tarefas. O AP2 são todos os exercícios, que cada atividade tem uma pontuação, e o AP3 é justamente a nossa avaliação da próxima semana. Lembrando, próxima semana não tem vídeo, tem apenas a avaliação.